Olá, bem-vindo ao nosso canal Ceifeiro de Cristo. Eu gostaria de ministrar nesse momento uma pequena reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, o nosso coração. A Bíblia diz lá em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto, enganoso e corrupto. Há pessoas que dizem assim: meu pai, minha mãe tem um coração desse tamanho. Mas quando chegar o momento de se deparar com alguma situação difícil, vai ver que esse coração não é tão bom como a gente pensa. Esse coração aqui, quem está falando aqui é Deus que está falando. O coração é mau, é enganoso. Às vezes você quer uma coisa agora e daqui a pouco você não quer mais. Então eu quero falar um pouquinho sobre a nossa mente, que eu quero ler até com você aqui em Romanos, capítulo 7, e o verso que está lá, o 15. Vamos ver lá, Romanos 7,15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos lá para o 23. Se você tiver com a sua Bíblia, e depois você pode ler 23 a 25, diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, a lei do pecado. Situação difícil, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer. O bem que eu queria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre praticando. Olha aqui. E o mal que nós fazemos não é só você estar jogando uma pedra no outro, dando uma fechada no trânsito, passando um sinal vermelho, mas também está na nossa mente. A nossa mente e o nosso coração é um campo de batalha. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, que o nosso espírito está constantemente lutando com a nossa carne, e a carne com o espírito. A carne que é as coisas aqui da terra, que é ir para a balada, carnaval, o cigarro, a cachaça, as coisas carnais, que nós queremos. A carne quer essas coisas, mas o espírito quer as coisas lá de cima. O espírito quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas aqui do chão. Ambição, orgulho, vaidade, soberba, arrogância. Eu quero sempre, às vezes, de qualquer maneira, eu quero aquilo mesmo que eu tenho que tomar forçado. O ciúme, a inveja, a blasfêmia, tudo isso a carne está propensa a praticar.
O bem que deveríamos, que nós queríamos fazer, nós não conseguimos. Mas o mal nós estamos fazendo todo o tempo. Por isso, o tema dessa reflexão é campo de batalha. Nós somos um campo de batalha. Dentro de nós existe uma guerra. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo. O que eu não quero eu estou fazendo todo o tempo. E eu tento sair fora disso. Mas existe uma outra pessoa que ajuda nessa área aí a destruir mais a minha mente. Tá vendo aí? Essa pessoa chamada de demônio, eles estão em caravanas e caravanas como policiais bem treinados. E a finalidade deles é destruir a nossa mente, a nossa vida. Quando você está lá discutindo com a sua esposa, com o seu esposo, que seu filho faz qualquer coisa errada, muitas vezes não é a pessoa que é ruim, mas é ele que está nessa pessoa, ou até em você, e você nem sabe. Ele entra na pessoa como se fosse um bicho de porco, que entra lá na unha, lá no chiqueiro. Fica aquela coceirinha, e às vezes no primeiro dia fica coçando demais, você põe alguma coisa por ali, toma um remédio, acaba a dor, e no outro dia, 3 dias, você vai olhar, tá lá um local roxo, e ele já está muito grande. Para tirar dali vai sair sangue. Mas para entrar, ele entra que você muitas vezes nem nota. Assim também o diabo, muitas vezes está na nossa casa, você nem nota. Por isso é necessário você conhecer as coisas de Deus, que Paulo falou aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que essa lei que está dentro dele, essa coisa que está dentro dele, está sempre levando ele a fazer o que não presta. Ele chegou até a falar que ele estava esmurrando o corpo dele, para que no final da carreira dele ele não fosse desclassificado. Ele mesmo estava com medo de nem alcançar o reino de Deus. Veja bem, quanto mais eu e você. Então nós somos um campo de batalha. Aquilo que você coloca seus olhos lá, se você olhou para uma mulher, desejando ela, você olhou para um homem, está desejando ele, você olhou para um carro, está querendo cobiçar aquele carro, olhou para uma coisa, ele cobiçou aquilo ali para você pegar, sentiu o cheiro aqui de uma droga, viu uma droga, você sentiu o cheiro que você quer aquilo. Logo vem um desejo incalculável na sua mente que você não dá conta de controlar. Quando você coloca os olhos naquilo lá que você não conseguiu se conter, você já foi laçado. Você já foi laçado por esse indivíduo aqui. Tá vendo? Você já foi laçado. Os nossos olhos é como a janela da alma. O que você olha e demora lá até concretizar, ele desce igual você tira uma foto. Plá, plá, plá. É rapidinho. Você olhou, configurou bem aquilo lá, ela já está na mente. E da mente já desce para o coração. E um abismo chama outro abismo. Então, por isso, eu não devo estar olhando para todas as coisas. Eu não devo estar olhando para todo lado. Davi falou, olha, que ele estava lutando e não queria colocar nada diante dos olhos dele que viesse prejudicar. Ele citou isso. Ele não queria olhar para lugar nenhum, ele não ia colocar os olhos. Está lá no Salmo 101, que ele não quer colocar os olhos dele em qualquer lugar, em qualquer coisa. Porque quando ele coloca os olhos lá, aí vem o problema do desejo. Olhou, vem o desejo. Tá lá no... Então, chegou esse desejo, já desce pro coração,
E para tirar isso de lá não é fácil. Não é fácil. Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado para resistir à maneira de você olhar. Porque o seu olho é a janela da alma, vai descer. Lá na, olhando aqui na nossa lição, que um abismo chama outro abismo, está aí no Salmo 42, 7. E os nossos olhos como janela da alma, eu não devo colocar os olhos em tudo que eu penso que está bom, que está bonito, está importante. O nosso espírito está reagindo para nós não olhar. Mas a carne quer olhar. A carne está desejando. Como sair dessa cilada? A nossa primeira atitude do pensamento deve ser a mesma do Senhor Jesus, quando o diabo mandou ele saltar do pináculo do templo, tá lembrado? Lá no Salmo, usando o Salmo 91. O diabo usou o Salmo 91, 10 e 11, para derrubar Jesus. Porém, o Senhor Jesus usou também a palavra de Deuteronômio 6 e o verso 16. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, para isso, eu e você, a única maneira que tem de nós nos livrar dessas coisas é memorizar versículos bíblicos que vai fortalecer o nosso espírito. Nosso espírito alimenta da palavra de Deus, da Bíblia. Nosso espírito não alimenta com boas palavras, com conselho, mas ele alimenta da Bíblia, sabia? Então a necessidade de decorar versículo é muito importante para combatermos o inimigo em várias modalidades de luta, como está lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus também falou no verso 36 desse mesmo capítulo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Salmo, como eu já falei, o Salmo 101, verso 3, Davi falando: eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Quando você fica olhando aí esse celular, essas redes sociais, esses homens despidos, essas mulheres despidas, fazendo sexo, quando você põe os olhos nessas coisas, você está dando lugar a esse indivíduo aqui. Você está dando lugar para ele. E aí depois você vai querer praticar do mesmo jeito e não vai ser muitas vezes do jeito que você viu. Pode complicar aquilo muito na sua vida. Tá vendo? Nós não podemos estar pondo os olhos nessas redes sociais, nesses programas mundanos, malignos, que você vê a coisa apimentada pelo diabo. Então eu devo tirar meus olhos desse tipo de coisa. Davi falou: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. A necessidade de Davi não pôs a Bíblia lá dentro do coração dele. Ele decorou a Bíblia. Ele fez foi decorar. Então, quando nós decoramos, ela fica dentro de nós. A necessidade, portanto, de você não somente ler a Bíblia, mas decorar ela para você conseguir vencer essas batalhas. E também, Davi falou aqui no Salmo 51, ou 119, 18, Davi falou também: desvenda os meus olhos, desvenda os meus olhos. Também falou no Salmo: cria em mim um coração puro. Nós devemos pedir a Deus todo dia para criar em nós um coração, porque o problema está no coração. Está no coração. E esse coração, ele só vai ficar liberto quando tem Deus na vida. Quando tem Deus na vida. Se não tiver Deus na vida, todo coração que não tem Deus na vida tem um demônio, sabia? Porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não morar lá, então vem um demônio desse que nós podemos falar que é invasor,
e ocupa o espaço na nossa vida. Então, quem não tem Deus na vida, o Espírito Santo na vida, tem um demônio desse aqui. Se você é viciado em droga, viciado em estar mexendo com a mulher e o marido dos outros, beber cachaça, falar mal dos outros, brigar e outras coisas nesse mesmo travial aí, você tem um trem desse perigoso na sua vida. Você nem sabe, mas ele está lá, ele não sai. Ele não sai com conselho, não sai com cadeia, não sai lá no presídio, nas cadeias de longo tempo, não sai. Não sai com dinheiro, não sai com balada, ele não sai com nada. Só sai através da palavra que Jesus falou. Conheça a verdade e a verdade vai libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós queremos concluir. Há muitas pessoas que já cometeu muitos erros, muitos pecados, e fala assim, para mim não tem mais jeito não. Eu tô destinado para ir para o inferno. Eu tô perdido, não tem mais jeito para mim. Eu quero falar para você, conforme João 16:11, só não tem jeito para o diabo e seus anjos, porque a Bíblia diz que ele já foi julgado. Ele já foi julgado. O próprio Cristo falou que ele já foi julgado. E ele já sabe que daqui a pouquinho ele vai estar lá no lago de fogo. Ele vai ser aprisionado por 1000 anos e depois lançado no lago de fogo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso ele não quer ir sozinho para lá. Está lutando para me levar e levar você também junto com ele. Por isso que eu e você temos que apegar com Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso que você quer fazer e você não consegue fazer, não é você, mas é ele que está te atrapalhando. Não quer que você seja próspero, que você seja uma pessoa humilde, mansa, mas ele quer que você seja uma pessoa que gosta de questionar tudo. Gosta de questionar. Gosta de contradizer as coisas. Gosta de mexer naquilo que não é seu. E às vezes não é você, mas ele está na sua vida, você não sabe. Você tem que entrar em batalha. Procura recurso. Procura Deus. É ele que vai te livrar disso. É um caso espiritual. Ninguém está dando mais valor nas coisas espirituais. Estão querendo casa, carro, dinheiro. Pega até das coisas dos outros, mas quer ter uma vida boa. Eu quero te falar uma coisa. Você pode ter uma vida muito boa aqui. Mas daqui a pouquinho, você estará do outro lado da vida. Ontem eu era criança. Eu me lembro ainda que eu não tinha não vestia nem roupa. Estava sem roupa. Já lembro desse tempo. Mas hoje eu já estou com 80 anos. Tá vendo? E a Bíblia fala que o nosso tempo aqui de 70 a 80. Eu já não tenho mais nada para me guardar aqui, nem esperança daqui. Meu tempo acabou aqui. Mas não esqueça que o seu também vai acabar daqui a pouquinho. Eu não sei. Esses 80 anos passou para mim que eu nem sei. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Quando você chegar no meu lugar, se chegar, você vai ver que passou tão rápido que você não viu. Por isso que a Bíblia diz lá o salmista falando: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. Também o profeta fala, e a palavra de Deus nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus está presente, Ele está aqui, está aí onde você está lá no inferno. O inferno não move uma palha se Jesus não permitir. Tudo está no controle de Deus. Deus está vendo tudo que você está fazendo lá no seu vaso, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá na sua casa, no passeio.
Onde você estiver, Deus está vendo o que você está fazendo. Está sendo tudo anotado. Você vai ver isso um dia. Porque a Bíblia diz que nós iremos prestar conta de tudo que nós fazemos aqui. Então você ainda um dia vai se encontrar diante de Jesus. Você hoje pode escarnecer. Ah, eu vou encontrar diante dele, vou falar isso com ele. Você pode escarnecer hoje, mas lá a Bíblia diz que vai julgar você e toda a humanidade com vara de ferro. E vai ficar de pé diante dele e depois você vai dobrar o joelho. E se você for condenado, de lá você já é lançado no lago de fogo. Tá vendo? Você já é lançado no lago de fogo ou no inferno. Dos dois você vai ficar no inferno, você vai ficar provisório. Depois é lançado no lago de fogo. É um caso a pensar. Talvez não seja nem você que esteja escarnecendo de Deus, escarnecendo das coisas de Deus. Mas é o diabo que está na sua vida. Então hoje é bom você, enquanto você tem vida, tem condição de você ser salvo. Para o diabo não tem mais jeito não. Mas para você que está vivo ainda tem jeito. Corre atrás de Jesus. Corre atrás de Deus, que ele tem solução. O coração é mau, mas Deus pode mudar a situação dele. Que Deus lhe abençoe, te dê graça e esperança na sua vida. Quem tem Jesus tem esperança. A nossa esperança está do outro lado da vida, não é aqui. Eu não tenho esperança aqui para mais nada. E quem estiver esperando aqui ter uma vida muito boa e coisas gostosas, não estou falando que não pode ter isso, pode ter. Mas Jesus falou que é muito difícil, ou seja, a Bíblia diz, Paulo falando, e Jesus também falou, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Muito difícil. Porque essas coisas embaraçam a vida dele. Lá em Hebreus 12 fala que é para nós deixar o pecado e os embaraços desta vida e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma carreira proposta para nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Tá bom, meu irmão? Que Deus lhe abençoe. Vamos em frente. Que Deus possa te ajudar a você sair de todos os laços e embaraços da vida. Que você possa ser edificado com essa palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Até lá.